Essa sensação que você sente, que não faz ideia do que seja e que te incomoda o tempo inteiro, pois é, pode ser que ela seja saudade de casa. E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É uma alegria ter você aqui nesse vídeo e eu já aproveito para falar que se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like porque isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal. Então, estamos juntos, galera. Mas o vídeo de hoje, ele é muito especial, porque esse vídeo é aquele vídeo para você que não está na sua melhor fase com Deus. Sabe, talvez você nem saiba que você tem saudade de Deus, mas você tem uma saudade que não cabe no teu peito da presença de Deus. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu queria te lembrar, eu queria que você pensasse naquele momento da sua vida em que você era apaixonado por estar na presença de Deus. Você queria ler a Bíblia todo o tempo, a todo momento, e você, sabe, amava orar e conversar com o seu pai, e você era o tempo inteiro cheio, então o tempo inteiro você estava transformando a vida das pessoas que estão ao seu redor porque você transbordava. E você podia estar no melhor dia da sua vida ou no pior dia da sua vida e você tinha alegria e paz da mesma maneira, porque Deus era o primeiro lugar em você, porque você tinha a mente de Cristo, sabe? Lembra desse tempo, esse tempo, o seu melhor momento com Deus. O que aconteceu? Esse caminho, o que aconteceu que te afastou da presença de Deus? Não tô falando aqui que você tá um desviado, isso aconteceu comigo. Eu não me desviei, eu simplesmente fui ficando morna, e aí, sabe, eu já não queria mais ler a Bíblia, eu já não tinha mais paciência para orar, e eu queria fazer as coisas para ganhar as pessoas para Jesus, mas se nem eu tava, vivendo, eu ia falar o quê, entendeu? Não tô falando de pessoas desviadas, estou falando de Não tô aqui falando para pessoas que se desviaram, tô aqui falando para você que é cristão, apaixonado com Jesus, apaixonado por Jesus e simplesmente algo aconteceu aí no caminho e você ficou morno. Estou aqui para falar de saudade de casa e te ajudar com alguns passos práticos que você pode fazer para que você volte a todo vapor na presença de Deus. Então, meu amado, minha amada, se você quer crescer, vem comigo, vamos subir mais um degrau no reino de Deus. Bom, gente, eu particularmente estou entrando em uma fase muito boa com Deus. Eu acredito que é o momento que eu estou ficando mais próxima de Deus de toda a minha trajetória. Mas isso foi assim, depois de um tratamento de Deus na minha vida. Porque aconteceu exatamente isso comigo, gente. Eu não queria mais ler a Bíblia, aí tava orando menos. E foi um conjunto de coisas, assim, sabe? Foram várias coisinhas pequenas que foram somadas. E quando eu vi, eu nem tinha mais tempo com Deus no meu dia, entendeu? Mas Deus abriu os meus olhos pra isso. E no começo eu era meio indiferente, sabe? Nossa, deixa, sabe? Vamos levando. E, gente, foi um momento em que eu não resisti ao Espírito Santo falando do meu coração. Eu comecei a ser tomada por uma tristeza muito grande. Porque eu me lembrava de como a minha vida era com Jesus, de como tudo era incrível, entendeu? Não perfeito, não que não tivessem problemas, mas com problema e tudo, a minha vida era incrível. Porque eu vivia a vida de Cristo, eu vivia Cristo aqui na Terra e é isso que move a gente, entendeu? Esse é o propósito da nossa vida. Não existe nada que te motive mais a continuar do que você estar cumprindo o propósito da sua vida. O Espírito Santo me lembrava de tudo isso. Eu comecei a ser constrangida. E essa tristeza, graças ao Espírito Santo, ela foi transformada em uma vontade de voltar, entendeu? A tristeza virou saudade de casa e Deus me trouxe de volta. E eu vim compartilhar com você sobre como foi essa minha trajetória da volta, porque isso pode ajudar também. E a primeira coisa que Deus me ensinou que eu precisaria fazer foi ir aos poucos. Eu sou uma pessoa que me cobra demais, sabe? E daí eu já, na noite, faço um planejamento perfeito, daí chega no dia seguinte, eu não consigo fazer a primeira coisa, eu desisto de todas. Então, o que acontecia? Eu sempre falava assim, não, amanhã eu vou fazer isso com Deus. Daí o que acontecia? Como eu já não estava mais naquele meu ritmo de caminhada com Deus, eu não conseguia fazer o que eu tinha planejado e daí não dava nada certo, entendeu? Daí Deus disse pra mim que não tinha problema, que Ele era o pai mais paciente do mundo e Ele começou a me ajudar com pequenas coisinhas. Então eu fiz assim, gente,
eu de noite desse dia falava, não, amanhã eu vou ler um versículo e vou dar um bom dia para Deus. E eu fazia isso, eu começava o dia falando com Deus, dizendo, bom dia, Pai, eu te entrego o meu dia. E aí eu sempre pegava um versículo e lia. Aí no dia seguinte eu já lia 2. Aí quando eu vi eu tava lendo um capítulo, orando 10 minutos. Você entende isso? Eu fui voltando, gente, muito aos pouquinhos, assim, uma lesma. Mas como Deus disse, Ele é extremamente paciente e é melhor você estar indo devagar, mas em direção à cruz, do que você estar indo para trás. Então, comece com pequenas coisas. Assim como a gente vai se afastando aos poucos, a gente vai voltando aos poucos e cada vez vai ficando mais rápido, entendeu? Começa devagar, são pequenos passos e quando você vê misericórdia, o trem é um trem bala, assim, que não para mais. Mas tenha paciência no começo. O primeiro passo é sempre mais difícil, é sempre o que exige mais de você. Mas simplesmente não pare, entendeu? Ai, minha vida com Deus não tá boa. Tá, e daí? Se você ficar reclamando todo dia, não vai mudar nada. É melhor você começar com uma atitude pequenininha que seja do que ficar reclamando da vida e não fazer nada. Então, são essas pequenas atitudes, entende? Começa falando um pouquinho com Deus, aí chega no final do dia, você conta como foi o seu dia, e aí você lê mais um pouquinho da palavra, e aí você compartilha alguma coisa com um amigo seu. Gente, é assim mesmo, tenha paciência com você, Jesus tem paciência com você, então quem é você para não ter paciência com você mesmo? Mas simplesmente não pare, não desista, sabe? Vai e luta. Gente, isso aí é uma batalha, não é assim flores, rosas. O resultado mas o processo ele tem aquele negócio, né? O tal do processo, gente, é assim mesmo. Então, resumindo esse ponto para vocês. Pense grande, comece pequeno, mas comece agora. Ok, o segundo ponto, gente, porque assim, eu tô te falando isso e você fica, nossa, isso eu já sei. Eu também já sabia que eu tinha que começar aos pouquinhos e que, né, era nas pequenas coisas que Deus ia tratando, já sabia disso. Só que o meu problema era que eu não conseguia colocar em prática, entendeu? Tipo, eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, sabia que eu tinha que orar, eu sabia que eu tinha que ter um tempinho com Deus. E eu não conseguia. Por quê? Eu não sei por quê. Várias coisas, gente. É falta de vontade, é um monte de distração que surge. O inimigo, você acha que o inimigo quer que você volte pro reino, onde Deus vai te usar para saquear o inferno e povoar o céu? Você acha que o diabo quer que você volte, meu irmão? Mas o poder do nosso papai e o amor que ele tem por nós é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, quando eu entendi esse segundo ponto que eu vou te falar, que as coisas começaram verdadeiramente a mudar. Dependa de Deus. Reconheça a sua dependência. Você não pode pela sua própria força. Basicamente, a sua natureza humana e o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você são duas vontades opostas, entendeu? É o mundo e o reino de Deus que batalham por você. Só que o poder de Deus é muito mais forte do que qualquer outro poder. Só que você precisa da liberdade para Deus agir para que isso aconteça. Consegue entender? Então, reconheça a sua dependência. Não, você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir pela tua própria força. Você precisa ser humilde e simplesmente falar assim, Deus, é o seguinte. Sinceramente, Pai, eu não quero orar. Eu tô com muita preguiça. Deus, eu não gosto de ler. E a letra da Bíblia ainda é desse tamanho, eu nem enxergo direito. É essa sinceridade que você chega para Deus e fala, Deus, eu não quero, mas eu quero querer. Deus, eu não quero orar agora, mas eu quero querer orar. Deus, eu não tô querendo voltar para tua presença, mas eu quero ter a vontade de voltar para tua presença. Gente, tipo, parece ridículo, mas eu orava exatamente assim. Eu falava, Deus, eu não quero, mas eu quero querer. E Deus foi moldando o meu coração de uma maneira sobrenatural. Então, não basta você saber o que você precisa fazer, porque se você souber e tentar fazer sozinho, você não vai conseguir. Então, primeiro, vai pensando, deixa que o Espírito Santo flua, te dando estratégias, te dando passos pequenos, para que você comece a retornar no seu relacionamento com Deus. Mas, dependa de Deus. Tudo entrega para Ele, porque quem vai dar a força e a vontade, a motivação, quem vai dar tudo para você conseguir voltar para Ele, é Ele. E o terceiro ponto, gente, porém não menos importante, esse foi um que, assim, me ajudou muito, 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 e eu demorei pra perceber ele. Porque, assim, eu comecei a tentar pensar o que tinha me feito cair, entendeu? Porque se meu relacionamento com Deus tava top, daí do nada tava ruim, tipo, alguma coisa ali no meio tinha acontecido, eu não tinha percebido. E aí, gente, eu comecei a pensar, e eu comecei a ligar um monte de pontos, gente, em coisas que
foram muito sutis na minha vida, que era a questão do que eu estava absorvendo, do que estava me influenciando. Não tem como você pensar em uma coisa que você não tenha visto antes, então tudo que você pensa, que você entende, é fruto daquilo que um dia você viu ou ouviu. Então aquilo que você absorve molda os seus pensamentos. Seus pensamentos geram sentimentos em você e as suas atitudes, elas seguem os sentimentos que você tem. Se aqui, no começo, você começa a mudar aquilo que você tem absorvido, tudo vai ser mudado. Isso vai ser uma consequência na sua vida como um todo. E eu entendi que era isso que estava acontecendo. Por exemplo, dá um exemplo, gente, coisas pequenas que eu jurava que não fariam a diferença, mas que pra mim fizeram. Eu tinha o hábito de escutar muito louvor, então era uma coisa que eu gostava bastante, sabe? Eu tava lavando louça, escutando louvor, tomando banho, escutando louvor. Era um hábito mesmo, assim, que eu tinha. Só que aí eu fui parando de escutar louvor, fui cansando, fui enjoando, e eu comecei a escutar outras músicas que não eram cristãs. Entenda, isso não é pecado, isso não é um problema, mas o que isso pode gerar na sua vida, os frutos que isso pode gerar na sua vida podem ser um problema. E isso foi uma das pequenas coisas que começaram a me moldar, entendeu? Mas enfim, não vou me estender muito aqui, mas foram um conjunto de pequeninas, de toquinhos de coisas, mas que juntas foram mudando tudo, foram mudando meus pensamentos, meus sentimentos, minhas atitudes, meus hábitos, e a minha vida foi completamente transformada. Quando eu reconheci isso, eu comecei a mudar, e gente, não foi fácil, foi uma transição bem complicada, assim, porque você se acostuma com um tipo de coisa, daí você tem que mudar para outro tipo de coisa totalmente diferente, então foi realmente um processo, assim, mas eu comecei a ir devagar, exatamente o que eu te falei lá no começo, comecei a ir aos pouquinhos, então eu comecei a escutar um pouco mais de louvor, comecei a assistir um pouco mais de vídeos que se voltassem mais ao meu crescimento, comecei a usar o meu tempo livre para fazer coisas diferentes, tipo, em vez de eu ficar assistindo vídeo no Instagram, eu ia ler um livro. Então, essa questão de você transformar as suas influências, entendeu? Geralmente, o que te fez cair, o que te faz cair, foi uma coisa que lá no comecinho foi transformando os seus pensamentos, entendeu? Sempre começa na mente. E se começa na mente é porque você tá ouvindo ou vendo coisas que moldam a sua mente. Então, a terceira dica é, naquilo que depender de você, dê o seu melhor para ter boas influências na sua vida. Ou seja, você andar com pessoas que não ficam só te deixando para baixo, você ter amizades cristãs que vão te influenciar na sua caminhada, você ler mais a palavra, gente, a palavra que influencia, meus amigos, que influência. Você vê mais vídeos, tipo esse que você está vendo agora, que te tocam, que te ajudam a crescer. E nessas coisas, entendeu? Pegue as pequenas coisas assim no seu dia, você não precisa ser um fanático, entendeu? Mas vai aos pouquinhos. Coisas que vão te influenciando positivamente, você precisa disso, isso vai te ajudar totalmente a voltar no seu relacionamento com Deus. E gente, foram exatamente essas atitudes que me trouxeram de volta para a presença de Deus e como eu descobri que eu tava com saudade de casa. Eu não sabia disso, mas eu tava com uma saudade da presença de Deus, porque não existe nada melhor do que você acordar todos os dias e saber que tem um motivo por você ter acordado. Você vê a sua alegria resplandecendo, transbordando e outras pessoas sendo impactadas pelo fato de você estar respirando no mesmo lugar que elas. A vida com Deus é tudo, gente. A alegria, a paz que vem da presença dele, você não se sentir sozinho, uma pessoa precisar de ajuda e você tá ali, você saber como ajudar, você tá dependendo do Espírito Santo a ponto de estar no lugar certo, no momento certo, falando da coisa certa para a pessoa certa. Você tá lá e rasgar, gente, em joelho, em oração e não sair por nada. E você tá lá lendo a palavra e você conseguir entender além da letra que eu te falei. Comece pequeno, mas comece agora, dependa completamente de Deus e cuide das suas influências. E dessa maneira, você vai viver o sobrenatural de Deus para sua vida, entendeu? A vida plena que Deus tem para você vai ser incrível, vai ser demais. Então volta para casa. Jesus tem saudade de você, Jesus tem saudade de você. Ele tem grandes planos para sua vida, Ele quer cuidar de tudo, então volta para Ele. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que ele tenha tocado no seu coração, que ele tenha abençoado a sua vida, que o Espírito Santo te incomode até você não aguentar mais. E volta para casa do papai, porque é o melhor lugar do mundo. Também, por favor, manda esse vídeo para alguém. Manda esse vídeo. Se você sabe que tem uma pessoa passando por isso, ou se simplesmente você quer abençoar a vida de uma pessoa, manda esse vídeo para ela. Manda, gente, manda. Isso é uma forma de você evangelizar, de você alcançar pessoas. E eu quero agradecer porque vocês têm feito muito isso e o canal tem crescido, assim, muito rápido. E Deus é muito bom, vocês são muito incríveis, gente. Mas então, galera, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.